poderiam estar usando muito melhor essa data. Acho que caberiam fazer festividades e resgates históricos muito mais profundos. Aí tem vários historiadores mais que pensam como eu, que pensam mais com uma linha conservadora, mais realista, e que poderiam estar ajudando aí na construção de eventos extremamente interessantes e culturais para a população. Fica essa questão, eu também não sei. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem feito coisas importantes. Nessa questão específica, né, nós tivemos a ideia, aliás, olha que engraçado, quem deu a ideia foi um amigo da Nise Yamaguchi, né? Um amigo, vou pautar esse tema aqui agora, o amigo da Nise Yamaguchi, não tenho o nome dele aqui agora, mas a Nise Yamaguchi, eu vou citar ela, porque ela que me trouxe a ideia, e ela é filha de imigrantes japoneses, imagino que não tão... É uma imigração bem recente no Brasil. E ela que me trouxe a ideia, Luiz, por que você não manda vir o coração de Pedro I para o Brasil? Eu falei, puxa vida, tá aí, que boa ideia. E aí fui até Portugal no início desse ano, em janeiro, conversei lá com o Rui, o prefeito lá do Porto, depois com a confraria lá da Igreja da Lapa, onde está o coração do Pedro I. Então houve já um início, um bom contato, uma boa conversa. Eu fiz uma indicação ao governo, ao Ministério das Relações Exteriores e ao próprio presidente, e eles adoraram a ideia. Então se trataram lá das negociações, imagino que estão ali, já tem aprovados ali, ao menos não sei qual é o trâmite, em que estágio estamos, mas houve boas movimentações para isso. Então eles não estão fechados a essas ideias, entendeu? É uma questão talvez de ter mais ideias como essa sendo pautadas lá dentro. Mas você acha que vai acontecer? Olha, eu espero para acontecer, né? Eu espero que sim. Só o fato da gente ter discutido isso, ter sido manchete e ter levantado aí, suscitado vários veículos de comunicação, não só aqui do Brasil, mas lá da Europa, eu acho que isso já valeu. Já valeu. Claro que a vontade do Pedro I é deixar o coração dele lá no Porto, mas considerando que é o bicentenário de uma data no qual ele foi fundamental, e considerando também que, na minha opinião, e na opinião de vários brasileiros, imagino, esse ano e esse ciclo eleitoral, ele é fundamental para que nós decidamos para que lado que a gente vai, se vamos sucumbir como país ou que vamos, de fato, permanecer como um país independente. Eu acho que vale fazer um apelo aí para o coração do Pedro I voltar para o Brasil, ao menos para as festividades da data. Então, torço para que isso se logre sucesso. E o papel de Dom Pedro II? Olha, esse vai vir agora, Leda. A gente não incluiu ele no livro, porque ia ficar muito extenso. E, ao mesmo tempo, você tem várias questões importantes que merecem muito mais foco e detalhamento para ser contado num livro separado, né? Então, temos aí o período após Pedro I, um período de regência. Precisamos entrar um pouquinho no detalhe disso. Eu, como cientista político, olhando isso, falei, poxa, peraí, você tem um garoto de 5 anos, não tem família nenhuma protegendo ele. Por que vocês não fazem uma república? Por que vocês não... A gente precisa responder essa pergunta, né? Então, na nossa história, os historiadores passam assim rapidinho, por isso. Eu já sei a resposta, ao menos eu acho que eu sei que é a resposta. Eu vou deixar mais exposta no livro, mas isso tem que ser no livro seguinte do Pedro II. E, obviamente, que da Princesa Isabel, a República. Temos aí... Então, tem vários movimentos importantes que requer muito enfoque, que é essa transição do Pedro I para o Pedro II, o reinado de Pedro II, que foi exemplar, mas não só para o Brasil. Pois é, porque ele foi responsável por coisas... Eu não sabia, eu não tinha ideia. Eu descobri com um historiador do Paraná, que mora no Líbano, Roberto Catlab, que escreveu um livro sobre Dom Pedro II, o papel de Dom Pedro II na imigração libanesa, na diáspora libanesa. Eu sou neta de libaneses e eu conheço o Catlab. E eu conheço o livro dele, eu li o livro dele. É muito interessante como Dom Pedro II era arrojado, né? Como ele tinha uma visão assim
moderna, né? De Exatamente. colonização e de Na verdade, imigração. a minha interpretação de Pedro II é que eu imagino que muitos historiadores, acho que até os historiadores têm uma certa predileção pelo Pedro II, porque ele de fato era um homem da época dele, ou muito à frente à época dele. Então ele estava sempre muito bem instruído e, ao mesmo tempo, ele estava entendendo esse movimento que já nascia, que era um movimento progressista, né? O movimento progressista se iniciou no final do século XIX, né? Mais ou menos ali em 1880, mas as ideias já estavam flutuando ali. Então, isso envolvia mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas. E ele já estava muito afinado com essas ideias. Então, muito do que ele representa era em função disso. Ele era um progressista. Agora, vou dar um detalhe aqui. Eu não sou progressista de hoje. Certamente, se eu fosse para trás no tempo, eu seria progressista, como Pedro II no século XIX. Agora, os progressistas de hoje não sou nada progressista. Os progressistas de hoje são marxistas, radicais, um pessoal destruidores. Então, não é por aí que os termos mudaram, né? Os tempos mudaram também. Mas naquela época, o que era o movimento progressista? Era a questão da valorização da ciência nas decisões públicas, era de fazer tanto a questão de estatística, a questão de medir, a questão de fazer todas essas mensurias de população, para fazer as boas decisões políticas e públicas, né? Também as questões de inclusão, né? O voto das mulheres, acabar com a escravatura, tinha uma questão também da inclusão do voto, de fazer iniciativa popular, referendo, plebiscito. A Constituição de 1824 já tinha isso, já tinha esses mecanismos. Então, não era um mecanismo novo. Mas, durante a época do Pedro II, sobretudo chegando mais para o próximo do final do século XIX, onde esse movimento progressista está mais ativo, esses mecanismos estavam muito mais na crista da onda do movimento, né? De mecanismo de inclusão no voto, na participação popular. Então, hoje, ninguém negaria isso hoje, tá certo? Ninguém negaria essas mudanças. Muito pelo contrário, o Brasil negou. Nega até hoje. Tudo isso que a gente está falando, que Pedro II representava, queria ver, é negado até hoje. Então, nós tivemos um grande retrocesso aí com a República, a verdade é essa. Mas então ele é muito bem visto pelos dois lados do espectro. Ele é bem visto pelos conservadores, ele é bem visto pelos progressistas, e então é muito em função dele representar bem o tempo dele, e o modelo progressista daquela época era positivo, né? Não é ao contrário do que é hoje. Então, é por isso que eu acho que o Pedro II ele é fundamental a gente entender essa dualidade. É muito importante entrar um pouquinho mais a fundo. Isso sem mencionar as questões pessoais, da vida pessoal dele, que é extremamente exacerbado nessas biografias. Eu, particularmente, eu gosto de ver o resultado, né? Como é que uma pessoa, um fator pessoal dá resultado, ou cria efeitos, ou cria decisões que depois a gente tem que conviver com elas, né? Então, Pedro II precisa de toda uma profundidade separada. Então, a gente não quis incluir nesse livro, eu vou deixar para uma segunda. Tem a República também, o processo republicano, tem que explicar isso melhor também. Você acha que o fato de você ser um conservador, porque os livros de história, os historiadores, quase toda a classe intelectual brasileira é mais progressista, mais de esquerda do que conservadores, né? Sim. Então, você está fazendo um papel que é interessante, porque você está trazendo uma visão conservadora sobre essa história, um olhar que não é comum, ou, digamos, não tinha até hoje, né? E se tinha, Exatamente. estava bem acanhado, assim. Agora está Exatamente. mais, não é, mais claro. Se eu puder... Você entende esse papel como um papel relevante? Como é que você avalia? Entendo. Eu entendo exatamente assim. Se você quiser qualificar isso para o leitor, o que o conservador, quando faz uma leitura histórica? Ele é voltado ao realismo da situação, não existe ideologia, não existe narrativa, não existe julgamento que é passado ali em nenhum dos agentes. Então, é uma visão mais realista e extremamente objetiva. O objetivismo, né, dessa visão é de causa e consequência.
né? Causa e consequência. Muitos fatores da história. A história, quando ela acontece, né, existem vários outros fatores que acontecem ao seu redor, mas o fio condutor da história é um. E o que acontece quando você não olha esse fio condutor, você perde de perspectiva, você fica redefinindo termos, redefinindo realidades, colocando outros agentes que não são os grandes partícipes da história, que não são os grandes condutores da história, como sendo relevantes. E cria toda essa sorte de desproporcionalidade, desvinculam causa e consequência. Então, tudo isso a gente tem que limpar da historiografia nacional. Por incrível que pareça, quando você, como conservador, você está lendo o livro de alguém que é progressista, uma parte você pode até absorver, quando você vê que existe uma narrativa ali, ou menos uma exposição de fatos que são muito interessantes. Mas temos que entender, a exposição de fatos já é uma pré-seleção de fatos que vão corroborar uma interpretação. Então, ele está só escolhendo os fatos que corroboram uma interpretação que é uma interpretação anacronista, uma interpretação ideológica, julgamental. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!